Olá, como vai? Tudo bem? Paz de Cristo é com você, com sua família. Vim compartilhar uma reflexão muito importante para os dias de hoje, para os dias de sempre, para a gente se fortalecer na palavra de Deus e uns com os outros, como o Senhor nos ordena. Não importa onde você congrega, onde vai congregar, mas congregue, estejam juntos, seja numa instituição, numa laje, numa garagem, em um banco de praça, debaixo de uma árvore, em um sítio, numa lagoa, em uma praia, não importa, mas realmente se reúnam como irmãos em Cristo para cultuar o Senhor. Se reúnam em nome do Senhor Jesus Cristo, façam tudo o que Ele nos ordena, levando a palavra dEle, ensinando, discipulando, batizando, realizando a ceia e avançando como igreja missionária. O Senhor nos diz em Hebreus 10:25 o seguinte: não devemos descuidar dos nossos deveres como igreja, nem deixar de nos reunir, como alguns andam fazendo, muito pelo contrário, que a gente cuide uns dos outros, de nos animarmos, nos corrigirmos uns aos outros, especialmente agora que o dia da volta do Senhor se aproxima. É muito importante a gente entender que não tem como você dizer que é cristão, participante da Igreja de Cristo, e viver sem congregar. Eu entendo, irmão, irmã, a respeito das dificuldades que a gente vem passando nesse mundo passageiro, cheio de tribulações, mas isso também já foi explicado pelo Senhor, e Ele disse para nós que está conosco até a consumação de todas as coisas, Mateus 28:19-20, quando Ele nos chama para a grande comissão. A gente deve confiar no Senhor, Ele cumpre suas promessas. Ele também nos dá do seu refrigério, da sua graça. Nós podemos confiar nisso. Mas a questão é que nós somos uma igreja missionária. A noiva do Cordeiro Santo é uma igreja missionária. Como vamos levar o evangelho a outras pessoas se a gente não está vivendo em comunhão uns com os outros? Eu sei que há diferenças. Inclusive, o próprio Senhor diz que deve haver essas separações, essas distinções, para que a gente realmente reconheça quem é dele e quem não é. A questão é que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor, meditação diária na sua santa palavra, oração, jejum, vinda de evangelismo, discipulado, batizado, ensino constante. Como igreja, devemos avançar em nossos bairros, em nosso estado, em nosso país e continente afora. Isso é ser igreja de Cristo, uma igreja missionária. O Senhor se deu em nosso lugar, Ele veio em missão para nos resgatar. Como nós podemos ousar fazer algo diferente? Eu e muitos outros, claro, a gente entende, irmãos, que há contextos que é necessário se esconder para congregar, para cultuar o Senhor, em lugares até mesmo congregando em silêncio, lendo a palavra e algumas canções, mas todos em silêncio, somente lá, juntos, porque estão escondidos em cemitérios, em cavernas, em lugares bem distantes, em lugares onde a perseguição é mais violenta. Agora, é o seguinte, existe também os contextos das pessoas que estão sem congregar, porque estão procurando com sinceridade igrejas para congregar. Irmãos, aqui eu já aproveito meu irmão, minha irmã, para entrar em contato comigo, se você quiser buscar congregar, estar junto, aqui no bairro de Itapuã, ou quiser indicação para congregar com outros irmãos de outros bairros, de outras cidades, de outros países, pode entrar em contato, a gente precisa cuidar uns dos outros. Se a gente diz que a igreja de Cristo, a gente não cuida uns dos outros, como é que a gente vai refletir o amor do Senhor? Como? É impossível. É preciso que as brasas estejam juntas para que a fogueira da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, continue a avançar e a aquecer outros corações. Brasas sozinhas se apagam. É impossível que eu cuide sozinho de mim mesmo. É impossível que você cuide de si sozinho. Sem a graça do Senhor, sem o amor dos irmãos, é impossível. A gente vai se desviar, a gente vai se afastar e a gente vai perder a comunhão com o Senhor, ao ponto de que alguns até negam a fé em Jesus Cristo, apostatando, abandonando aquele que o salvou naquela cruz. Então, por favor, pense nisso e pense com urgência. E aqueles que estão escolhendo andar sem congregar, dizendo que é a igreja de si mesmo, não é. O Senhor diz que igreja, que é eclesia, ajuntamento, assembleia, é plural, é ajuntamento de pessoas. Você não é a noiva do Senhor, você não é a igreja do Senhor, você não é a casa do Senhor. Nós somos, igreja de Cristo, gentios e judeus convertidos a Cristo, os santos, a quem ele se refere, a minha Israel, a Israel eterna. Esses é que são os filhos de Deus, os santos, os chamados das trevas para a luz. Esses que foram lavados com o sangue do Cordeiro, somos nós, os servos do Senhor Jesus Cristo e servo de todos. Lembre-se, Marcos 12, 30-31, os dois maiores mandamentos.
Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o semelhante a esse amarás o seu semelhante como você se ama. Todos os mandamentos se resumem nesses dois, que são os maiores. O cumprimento de amar é prático. Lembre-se de 1 Coríntios 3, a excelência do amor. Se você diz que ama a Deus, que ama o seu irmão, que ama o seu semelhante, e não quer estar congregado junto com seus irmãos, logo então, você cai na condenação que o Senhor diz. Esses que dizem amar o Senhor, mas odeiam seu irmão, são mentirosos. Cuidado. Cuidado para mim, cuidado para você. Quem está de pé, cuide para não cair. Os dias são maus, os inimigos de nossas almas são artreiros, nosso coração é enganoso, e a gente precisa estar em vigilância, orando e vigiando a todo tempo a respeito de tudo e de todos, inclusive de nossos próprios pensamentos, desejos e ações. Não tem como a gente ficar sozinho e a gente resistir aos piores dias que estão por vir, como a grande tribulação, como o Senhor nos diz em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13 e tantas outras passagens de que a igreja, os santos que estiverem vivos durante o reinado do anticristo, passará pela grande tribulação. Não existe arrebatamento antes disso. Isso é falso, não tem base bíblica. Portanto, se prepare no espiritual, no emocional, no material, na comunhão relacional com seus irmãos, para que nos dias mais difíceis, como o tempo terrível que está por vir, como nunca houve nem nunca haverá, como o Senhor nos fala em sua palavra, estejamos prontos para cuidar uns dos outros, agora e sempre, até o fim, porque ele também diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, meu irmão, minha irmã, ponto final, Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Por favor, entre em contato comigo, com outros irmãos. Busque estar congregado, não somente online, mas presencial. Como a gente vai realizar a ceia, o batismo, os discipulados, as visitações, se não for presencial. Precisamos estar juntos. Eu te convido a caminhar também comigo, conosco, no Ministério Fé e Missão, que Deus me confiou para poder levar a palavra, pregando, ensinando, servindo. Ajunte-se. Espalhe o evangelho a todo tempo. Essa foi uma ordem direta. Anuncie minha palavra em todas as nações. Não tem como fazer isso sozinho, ninguém aguenta. Eu preciso de você, você precisa de mim. Entenda isso de uma vez por todas. E se você que está me ouvindo não conhece a Cristo, arrependa-se, porque o sacrifício na cruz e a ressurreição foi por amor a todos, mas a salvação somente para quem crê. Marcos 16, 16, o Senhor diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso é muito sério. E para você que está afastado do caminho do Senhor, se arrependa e volte agora mesmo. Como você se atreve, não importa o que fizeram. O que importa é que Deus te ama, se entregou por você e você se desviou. Você negou a fidelidade a Cristo. Se arrependa e volte agora mesmo onde você estiver. Peça perdão ao Senhor e Ele vai te restaurar. Procure uma comunidade, não importa o tamanho, onde se reúnem, que realidade, desde que seja bíblica. Igrejas locais sérias, comprometidas com a verdade, igrejas missionárias, como está na palavra de Deus. Essa é a verdadeira igreja de Cristo, que se doa pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por favor, meu irmão, minha irmã, adiante seus passos, enquanto ainda há tempo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Espírito Santo seja com você e sobre sua casa. E que a sua fome e sua sede pelo Senhor e por sua santa palavra cresça a cada momento. E que você venha a ser uma brasa viva junto com seus irmãos, como fogueira para a glória de Deus, subindo como incenso puro às suas narinas. Que você venha gerar bons frutos para a glória do Senhor. Amém? Um grande abraço, até breve, se Deus assim quiser. E lembre-se, entre em contato também, não fique só. Beleza? Até mais, se Deus quiser.